Então a questão 27 diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a variação temporal do fluxo magnético que atravessa uma espira metálica. Então o, a gente tem aqui o gráfico, né? Temos o gráfico. Assinale a alternativa que melhor representa a força eletromotriz induzida na espira decorrente da variação do fluxo magnético no seu interior. Então, para ajudar a gente a resolver essa questão aqui, a gente precisava do apoio dessa equação aqui, né? Onde a força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo, ok? E agora a gente tem que analisar o gráfico, né? Então, ó, no primeiro intervalo aqui, ó, de tempo, ó, de 0 a T1, a gente tem uma reta crescente, né? Então, o fluxo magnético aqui, ó, a variação do fluxo magnético, ele é positivo, né? E do tempo T1 até o tempo T2, a gente tem uma reta decrescente. Então, o fluxo magnético, a variação do fluxo magnético nesse intervalo de tempo, ele é negativo. Então, ó, vejamos aqui, ó, vou iluminar, vou pintar de vermelho aqui, ó, o primeiro intervalo de tempo, tá? O que acontece? Nesse primeiro intervalo de tempo, ó, a gente tem o fluxo magnético inicial zero e depois ele vai ter um valor aqui, né, um fluxo magnético m. Né? Então, ó, vejam que é um número maior do que zero. Então, ó, a variação é o final menos o inicial. Como esse número é maior que esse, a gente vai ter uma variação positiva. Então, como esse número aqui, essa variação ela é positiva, vezes um valor negativo, então nesse primeiro intervalo de tempo aqui, ó, nesse primeiro intervalo de tempo, a gente tem a gente tem uma força eletromotriz negativa, que esse número é positivo, positivo vezes o negativo é negativo. Então a gente tem uma variação, a gente tem uma força eletromotriz negativa. No segundo intervalo de tempo, que eu vou pintar aqui de verde, né, o que a gente tem? Nesse segundo intervalo de tempo, a gente tem uma reta decrescente. Então, a gente tem um valor inicial alto, depois a gente cai lá para o zero. Então, ó, um número grande e um número pequeno. Então, um número pequeno menos o número grande, que é a variação aqui, né? A variação é sempre final menos o inicial. Como o final é um número grande e o inicial é um número pequeno, vai dar o quê? Vai dar um valor negativo isso aqui. Como a gente já tem um sinal negativo aqui, ó, então essa variação vai dar negativa, negativo vezes negativo fica positivo, né? Então a força eletromotriz nesse segundo intervalo de tempo ela é positiva. Então fazendo agora um gráfico aqui, ó, um gráfico da força eletromotriz pelo tempo, a gente vai ter algo assim, ó. Então, força eletromotriz pelo tempo. Aqui o tempo T1, aqui o tempo T2. Então, o que acontece? Ó? No intervalo de tempo do zero ao T1, né, no intervalo de tempo T1 aqui, a gente tem uma força eletromotriz o quê? Negativa. Então, para baixo aqui, né, então a gente vai ter uma... Então, como a força eletromotriz é negativa, a gente vai ter uma reta aqui, ó. Por quê? Porque a força eletromotriz ela é constante, né, conforme há uma variação de fluxo magnético. Variou o fluxo magnético, a força eletromotriz ela é constante. Então ela vai ser negativa, como no início aqui ela é negativa, então a gente vai colocar abaixo do eixo dos tempos. E a força eletromotriz no intervalo 2, né, de T1, entre T1 e T2. Entre T1 e T2 ela está mais ou menos aqui, né? Então, entre T1 e T2 ela está acima do eixo dos tempos, né? Porque ela é positiva. Então a gente fica com o nosso gráfico com essa cara aqui, né? Aqui vai ficar algo parecido com isso, né? Então a gente tem aqui, ó, no primeiro intervalo de tempo, a força eletromotriz negativa abaixo e no segundo intervalo de tempo a força eletromotriz positiva.
o gráfico que mais se assemelha aqui ao nosso gráfico é a letra D, né? Aqui, ó. Força eletromotriz. No primeiro intervalo de tempo ela é negativa, né? Ela está aqui, ó. Então ela está bem aqui. E no segundo intervalo de tempo, né, ela está acima do eixo dos tempos. Então a resposta dessa questão é a letra D.